Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Alguém simples, alguém humilde, alguém que não buscou por si só poder, lugar de autoridade. Mas eu queria que você entendesse um pouco, antes de nós aplicarmos algumas lições para a nossa vida, para o nosso coração, como era a monarquia na Bíblia. Hoje, a maioria dos países vivem não em sistemas de monarquia. Nós, por exemplo, vivemos num sistema presidencialista, representativo. Nós escolhemos os nossos governantes. Mas a monarquia em Israel, ela era uma responsabilidade daqueles que eram escolhidos de uma linhagem especial para preservar a justiça e também para proclamar as leis de Deus. Então a monarquia, ela tinha um propósito muito puro, muito importante. O que mais precisamos senão de justiça? O que mais precisamos senão a lei de Deus para nos governar, para nos conduzir? Mas também os reis, eles contavam com as orientações dos sacerdotes, que eram os pastores, que eram os líderes da religião da sua época. Também dos profetas, os homens que eram levantados como boca de Deus na sociedade. Nós vamos ver, por exemplo, que o primeiro rei aclamado é aclamado pela boca de um profeta. Samuel declara o primeiro rei em Israel. Esse rei é Saul. Saul que começa a reinar com justiça, com as leis de Deus, mas no caminho se esquece. E Deus não fica feliz com o reinado de Saul. E ele levanta um rei segundo o seu coração, que é Davi. Davi, um homem que não foi perfeito, um homem que pecou, um homem que tentou no caminho consertar a sua história com Deus, mas foi um rei muito importante. Mas eu quero chamar a sua atenção que até Salomão havia um reino apenas, havia uma unidade em Israel. Depois do reinado de Salomão, que é filho de Davi, os reinos se dividem entre o reino do sul e o reino do norte. Eu acho que eu estou na direção errada, mas é reino do sul e reino do norte. O reino do sul é a linhagem de Davi. E na linhagem de Davi, nós vemos reis que são levantados por Deus e que são bons reis. Salomão foi um grande rei e era da linhagem de Davi. Mas no reino do norte, os reis são terríveis. Experiências que foram trágicas. Pensando nessa visão dessa monarquia, há uma promessa. Há uma promessa de um rei que uniria novamente, não só Israel, mas todas as nações da terra. E olha só, esse prometido viria da linhagem de Davi, do reino do sul. E nós vemos, se você ler todas as escrituras, os pastores que vão até Belém, eles veem uma estrela nascendo ali. Olha só que golpe que é o nascimento de Jesus para os poderosos. Herodes já não tinha tentado matar os meninos para não ser levantado nenhum rei que tomasse o poder dele, mas ele não conseguiu chegar em Jesus.
Nós vemos também clãs, famílias, que estão na expectativa desse reinado de novo justo, que unissem a todos. Por isso, o reino de Jesus, ele vem para causar um grande rebuliço, para mudar o mundo, para ser um reinado que não pode nem ser comparado. Eu estava lendo ontem sobre o comentário de Hernandes Dias Lopes sobre o livro ou sobre a carta de Hebreus. E ele diz que Hebreus seria o quinto evangelho. Sabemos que Hebreus não tem nem o nome do autor e nem o seu destinatário. E como Hernandes Dias Lopes é um biblista, e ele tem uma visão muito especial das Escrituras, ele diz assim: Hebreus veio colocar Jesus como um rei que não pode ser comparado a nenhum. Se um evangelho fala de Jesus como homem, como ele nasceu, o outro das suas qualidades espirituais, Hebreus vem falar que Jesus, ele é o supremo entre todos, ele é o sumo sacerdote, e ninguém pode nem ser colocado no mesmo patamar. Você já comparou algum governo? Talvez você já falou assim: poxa, o governo de fulano e ciclano é diferente. Ah, mas esse prefeito, esse vereador, esse partido, eu quero dizer que Jesus, ele não pode ser colocado no nível de comparação de nenhum outro rei. E aqui eu quero dizer, porque Jesus é o rei incomparável. Em primeiro lugar, guarde isso no seu coração. Nós estamos nessa série falando sobre aquilo que foi prometido para mim e para você. Nós já ouvimos de um Messias que vem para alcançar a nossa história, mas hoje eu quero que você perceba em primeiro lugar que o Rei Jesus, ele é incomparável em sua humildade. Jesus é incomparável em sua humildade. Ele não nasceu num palácio, mas ele nasceu em uma estrebaria. Ele não pisou em tapetes vermelhos, em lugares especiais, mas ele andou sobre as estradas arenosas, sobre desertos. Ele não usou um cetro de ouro, mas ele aprendeu com seu pai, com ferramentas a lidar com a carpintaria. Ele não reivindicou nenhum tipo de direito. Ele não falou: olha, eu quero o melhor lugar, eu quero o melhor hotel, eu quero o melhor terreno da cidade para mim, o melhor carro. Não, ele apenas se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Nós precisamos nessa manhã, nesse dia, lembrar que o nosso rei é um rei humilde. Diferente de todos os padrões de governos, aonde se ostenta poder, autoridade. Imagina só, olharmos para países pobres e oprimidos, e ontem mesmo no churrasco dos homens, a gente comeu ali uma carne, né, Ricardo? O Weber caprichou ontem, viu, Weber? Também eu só compro carne boa, né, Ale? Fica fácil, né? Mas a gente estava lembrando que desses países aqui, conhecidos por nós, tem um certo governo que foi um dia num restaurante e pagou $680 em um prato.
Jesus, em alguns momentos, não tinha o que comer. Jesus, em alguns momentos, não tinha onde deitar. A Bíblia vai dizer, em Mateus 8:20, enquanto pessoas estão dizendo: Jesus, a gente quer seguir, Rei, o que o Senhor tem de bom para nós? Quando dois irmãos vão tentar pedir um lugar no reino do céu, um à direita, um à esquerda, Jesus vai dizer: ó, o que vocês estão me pedindo eu não posso dar. Mas na verdade Jesus, ele declara em Mateus 8:20, as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Do lado da minha casa, a gente ficou observando, da minha janela, tem um ninho, eu não sei se é pomba, Renata, não sei que tipo de pássaro que é, que ave que é aquela, mas a gente viu por dias o ninho sendo ali esquentado pela mãe, na chuva, no sol. E certo dia a gente percebeu cantos diferentes. E a gente falou: nasceu. Bem numa luminária da casa vizinha nossa ali. E a gente ficou pensando: poxa, que precário deve ser, né? Tomar chuva. E ontem estava chovendo e a gente observou o seguinte, que a mãe ficou no nosso muro tomando chuva. E os filhos no ninho, escondidinhos. E ela não podia ficar em cima, mas ela estava de olho. Jesus não tinha um lugar para descansar. Jesus não tinha um palácio para dizer: ó, quem me seguir tem uma herança aqui, ó, plena, perfeita. Ó, você vai ser recompensado. Não, Jesus é um servo. É um servo que, como diz Mateus 21:5, eis que vem um rei, humilde, montado num jumentinho, numa cria de jumento. Ele precisa emprestar uma montaria para entrar em Jerusalém e ser declarado: Hosana, Hosana, Hosana ao rei. Mas ele não entra com o seu carro, com o seu cavalo imponente, com a sua comitiva. Não, ele entra com o jumentinho, como prometeram os profetas. E nem dele era. Um Jesus humilde, um Jesus que não ostenta nada para si. Eu vou até dizer algo duro, que pastor Augusto Nicodemos disse. Hoje, num evangelho onde as pessoas estão oferecendo riquezas, Augusto Nicodemos diz o seguinte: se você quer seguir a Deus, lembre que é um caminho de humildade. Se você quer dinheiro, trabalhe. Para de usar o reino de Deus como escada. Use o reino de Deus para lembrar que é um caminho de cruz. Em segundo lugar, ele é um rei incomparável, porque ele é incomparável como servo. Ele veio para servir e dar o exemplo do que é servir. Ele não veio para ser servido. Ele não veio para receber cuidados especiais. Mas ele veio para se esvaziar. Se esvaziar a ponto de tornar-se o servo entre todos. A Bíblia vai dizer em João 13:14, pois bem, eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus não é apenas um servo incomparável.
Alguém que é humilde a ponto de dizer: eu não tenho nada, eu não acumulo nada para esse mundo terreno, eu nunca tive tronos, palácios, berço de ouro, mas eu vim para colocar a mão na massa. Eu vim para me ajoelhar, colocar uma toalha no ombro e lavar os pés dos meus discípulos. Irmãos, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado quando hoje, século 21, pessoas usam o poder para se auto-beneficiar. Pessoas usam do poder para auto-enriquecimento. Muitas vezes sem legitimidade. Muitas vezes gananciosamente. E Jesus vem para dizer: eu vim para me doar. Eu vim para dar o exemplo para vocês. Façam como eu. É tão chocante aquela cena de Jesus com a toalha nos ombros, que os discípulos se sentem até ofendidos. Mas eu quero dizer para você que o Rei Jesus, Ele nos ofende com serviço, porque Ele veio para se oferecer como servo de todos. A palavra diz em Mateus 20, 28, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É esse que veio servir. É esse que veio não para ver bandejas à sua disposição, mas para que veio ser o mordomo. O mordomo que está disposto a fazer de tudo, a se oferecer até a última gota de sangue. Porque foi isso que Jesus fez por mim e por você. Por último lugar, e o texto nos aponta isso, eu quero destacar isso no texto que a gente leu. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Quando o texto está falando sobre este que veio não para assumir um lugar especial, não para ostentar, não para ser servido, mas para servir. Olha o que diz lá no verso de número 33. Será ele para sempre rei, e o seu reino nunca acabará. Eu quero dizer para você, até agora tem uma série nova sobre a rainha da Inglaterra, é isso? Eu não sei o nome, eu não assisti ainda. Alguns brincam que a rainha da Inglaterra está mumificada, né? Uma mulher que vive, gente, será que é ela mesma? Mas quantos reinos, quantos reis já caíram, já se foram, já acabaram. Alguns nem são lembrados, mas eu quero dizer que o Rei Jesus, o reino dele é incomparável, porque o seu reino é eterno. O reino de Deus não tem prazo de validade. O reino de Deus não tem um mandato. O reino de Deus é para sempre. O nascimento do rei aponta para nós um reino incomparável em amor. Qual rei veio para amar os seus súditos, senão o Rei Jesus? Nós não merecíamos, mas Ele veio, amou, te amou, me amou, quando eu era ainda
um perdido, um pecador, um inimigo dele. Ele me amou quando eu era ímpio, quando eu era fraco. Ele me amou. Porque o seu reino subsiste para sempre. Tem gente que pensa assim: nossa, que esse mandato aí termine logo desse governador, prefeito, sei lá. Mas eu quero dizer para você, o reino de Jesus não tem fim. Olha o que diz Hebreus 1:8, o quinto evangelho que eu disse aqui hoje. Mas a respeito do Filho de Deus diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. O seu cetro é de igualdade e é o cetro do teu reino. O reino de Deus não acaba quando esse mundo acabar. O reino de Deus não acaba quando os poderosos morrerem. O reino de Deus é eterno. E essa é a maior promessa. É o prometido que veio para trazer a mim e a você, não um governo que ameaça o Império Romano. Não é um reino que deixa Herodes louco a ponto de matar todas as crianças. Não é um governo que os homens fazem de tudo para mudar a lei. E ontem, ainda de madrugada, estavam tentando mudar a lei para renovar a reeleição. E vamos lá, o pessoal quer manter o poder, tem interesses com o poder, mas o reino de Deus é humilde, é servo, porque Ele é eterno. Ele não tem interesses em nada senão em você. Ele se interessa por mim e por você. Por isso eu quero terminar essa palavra dizendo o que o Salmo 146:10 diz: o seu reino, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Se coloque em pé nesse momento. Eu quero orar junto com você. O maior erro, o maior engano que ainda os judeus carregam em si, que muitas pessoas hoje ainda, que se dizem cristãs, não entenderam, é que o nosso prometido, o nosso rei, ele é incomparável. Ele não pode ser colocado em nível de comparação a ninguém, porque ninguém foi tão humilde como ele. Se você pensar em qualquer governo, em qualquer personalidade que fez boas obras, que ajudou as pessoas, que foi bom para o povo, não se compara à humildade de Jesus. Não se compara à disposição de servir de Jesus. Não se compara à durabilidade a qual Ele reina. Eu quero dizer que Deus quer reinar sobre a sua vida, não só hoje, mas para sempre. Não só no passado, mas Ele vai reinar hoje. E Ele sempre, sempre, sempre continuará, porque o seu governo dura de geração em geração. E se você hoje quer entregar a sua vida a esse rei, talvez você estava pensando assim: o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar em fazer parte do reino de Deus? Eu quero dizer que você já ganhou o melhor. Você já ganhou a salvação. Você já ganhou tudo aquilo que esse mundo não pode te dar. Agora lembre que o padrão do Rei Jesus é um padrão incomparável. É diferente. E é esse Rei que você precisa
deixar assumir o trono do teu coração, das tuas decisões. Se você está achando que Deus veio para te dar um trono também nesse mundo, que Ele veio te dar glória humana, que Ele veio te dar vantagem, porque o seu governo não é de jeitinhos. Deus veio te dar um caminho que Ele mesmo mostrou como exemplo. Eu vim para servir, sirvam. Eu vim para ser incomparável em amor, amem. Esse é o padrão do meu Rei. Esse é o Rei Jesus. Pai, eu peço nessa manhã que esse seja o padrão, que esse seja o modelo do nosso Rei. Deus, destrone agora todos os poderosos, todos aqueles que se acham importantes, especiais, que acham que estão com a caneta na mão, que acham que sabem o melhor para a nossa vida, mas nós entregamos o governo da nossa casa a Jesus. Nós entregamos o governo do nosso trabalho, das nossas decisões ao Rei Jesus. A gente quer te imitar, Jesus, como um servo sofredor humilde. Se a gente puder sofrer um pouquinho pelo teu nome, a gente vai estar parecido com o convite do teu reino. Mas é por causa do teu nome, porque o Senhor já nos poupou do pior sofrimento, porque o teu trono, ó Deus, nos poupou da cruz, porque o Senhor assumiu aquela coroa de espinhos, para que a gente não sofresse, para que a gente não tivesse uma morte eterna. Por isso, Deus, assume o trono dessa igreja, assume o trono dessa cidade, assume o trono dessa nação, porque o teu reino, ó Deus, permanecerá para todos sempre. E que seja assim sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, dessa família, dessa criança. Seja assim, Pai, hoje e para todos sempre. Amém e amém.